presença do ex-futuro prefeito Marcos Neck, que chegou, secretária Eliette Nunes, do Desenvolvimento Social. Obrigado, prefeito Gabriel, pelo compromisso. Está se retirando. Existe uma pergunta da área técnica, né? Já explicamos o processo, né, que foi a aprovação desse projeto de lei para trazer o dinheiro aqui para o Estado de São Paulo. A questão técnica, deixa o nosso craque Sérgio fazer. Se alguém tiver alguma pergunta. Doutor Sérgio, meu querido Molato, também tem um compromisso, já me comunicou que vai ter que se retirar. Obrigado pela presença, doutor. Parabéns pelo trabalho da nossa seccional. Laura, obrigado. Pois não? Oi. Só identifica. Ah, tá, né? Que eu não vi o seu. Não sabia. Sou Gabriel, sou estudante. Duas perguntas. A primeira é a seguinte: você está uma bacia ali, foi feito mais ou menos um estudo de balanço hídrico nas regiões de nascente para saber se ela mantém uma certa periodicidade de água. Afinal de contas, você vai colocar uma barragem lá, pode ter todo um processo. A exemplo do Pontal do Paranapanema, por exemplo, algumas barragens que foram colocadas lá, se identificou uma, vamos dizer assim, é como se as antigas nascentes não ficassem no mesmo lugar. Né? Essa seria uma primeira pergunta. Né? A segunda pergunta, pouco se falou também, né, e já é histórico no Brasil, sobre as questões sociais. No caso da questão das barragens. É identificado ali 31 e 35 famílias. E se foi feito algum trabalho com elas, se foi conversado? Essa seria a pergunta 2. Né? E também como é que vai ser demandado isso, porque afinal de contas nós temos isso. E uma terceira pergunta é assim, nós temos já o estudo e a RIMA, né? Participamos também lá do cinema, nós tivemos acesso pelo trem da internet. O DAE vai gestar essas barragens ou seria uma possibilidade de público-privado? Como é que está pensado? Desculpa as 3 perguntas de uma vez, mas... Eu talvez não consiga responder todas as suas perguntas, porque eu não participei diretamente do processo de discussão do EIA-RIMA, então eu não saberia dizer exatamente como foram essas conversas com os habitantes, com o cidadão, com a população lá de Amparo Pedreira. O que nós sabemos, que nós acompanhamos no âmbito do Comitê TCJ, é que foram feitas inúmeras reuniões. Eu não sei, obviamente, se os moradores de lá estão devidamente esclarecidos sobre esse processo. Tá? Eu entendo que foi cumprido uma exigência de lei quando você tem o licenciamento ambiental. Tá? Em relação às nascentes, a gente tem, o PCJ tem muitas informações a respeito das suas áreas. Hoje a gente tem pela internet, propriamente dito, muita informação a respeito da situação, né? Das áreas inascentes. Nós temos um plano diretor de reflorestamento ciliar, que chamou assim lá em 2008 e 2005, quando ele foi produzido. Nós estamos fazendo uma revisão desse plano diretor, né, estabelecendo o foco agora nesses pontos de maior possibilidade de recarga. Esse é o foco que a gente está no TR, a gente está contratando esse estudo. E ao final dele, certamente, a gente terá uma visão melhor disso. Mas existem estudos hoje na bacia do PCJ suficientes para a gente fazer esses cálculos hidrológicos, enfim, que foram feitos e determinados aí. A outra seria, essas barragens, elas seriam gestadas pelo DAE? Quem que seria, ou seria uma possibilidade de parceria público-privada? Até prova em contrário, vai ser gestada pelo DAE. O DAE é o órgão que está solicitando aí toda a implantação desse sistema. O que está em discussão, como eu disse, é a questão do sistema adutor. Esse não tem recurso previsto, né? E a gente não sabe ainda qual vai ser o encaminhamento dessa solução econômica e institucional. Né? Se aqueles que vão se beneficiar dessa água irão participar financeiramente, formando um consórcio ou formando uma empresa, a gente não sabe essa solução institucional ainda. Mas o dono da barragem é o DAE. Eu gostaria de dar uma contribuição, Roberto, já conversei contigo inclusive. Em 2001 nós apresentamos uma sugestão ao município, onde na aprovação do ABITSE, que pudéssemos ter no mínimo 10% de área permeável. Isso por audiências públicas, em 2004, ele foi visto como uma coisa interessante para o município,
Em 2007 foi implantado no Plano Diretor de Desenvolvimento. Eu gostaria, eu até falei com o Roberto, que isso pudesse tornar um projeto de lei estadual. Por quê? Na busca de plano diretor, você vai e informa uma cidade, informa outra. E nós estamos há algum tempo trabalhando em cima disso. Tanto o Lions como o Cresce, ele mandou ofício para todos os vereadores do município do Estado de São Paulo, na busca do quê? Do interesse de colocar no plano diretor de desenvolvimento essa proposta. Isso porque daria um volume vivo. Nós temos chance de todas as cidades ter uma recuperação do manancial, as nossas reservas hídricas, através desse projeto. Mas, na medida que ele fica pelo plano diretor, você não desenvolve muito, porque se comunica a Ribeirão Preto, quem diz que eles vão implantar? E eu estou imaginando, Roberto, como um projeto, não sei se é constitucional, mas que pudéssemos ter esse projeto como estadual. Eu acredito muito nisso, é uma maneira de você aumentar as reservas hídricas. Tudo bem, sou Jair, eu também sou do Movimento Ativos por Barragens. Ele participou no Consema aquele dia lá na votação que teve, inclusive nos manifestamos lá no Consema porque tinha um monte de problema no EARIMA e as pessoas que participam do Consema aprovaram, inclusive, a questão das barragens, mesmo sem discutir. Eu acho, creio eu, que a maioria, inclusive, nem leu o EARIMA e aprovaram o negócio, a gente questionou lá e, inclusive, nos manifestamos e acho que isso é ruim, assim, é muito ruim esse tipo de atitude. Ele está chegando de Mariana faz uns 20 dias, né? Participou lá com as famílias atingidas pelo crime de Mariana, que todo mundo está acompanhando pela televisão. E o descaso dos atingidos assim, é grande. Aí você anda por São Paulo, aqui também pelo Estado, e tem uns dados do governo aí, que é de 2001, 2002, que 70% das pessoas que são atingidas pelas barragens, elas não têm nenhum tipo de indenização. E é uma pena que o pessoal, inclusive, de Duas Pontas e Pedreira não chegou, porque teve problema na bandeiras. Inclusive, porque não basta, companheiro, desculpa assim, ser honesto contigo, não basta dizer que a população que é atingida lá da barragem, dizer, ai que triste, os produtores moram lá. Isso não basta, então tem que ter, as famílias não têm acesso à informação, inclusive a reunião aqui foi difícil saber, desculpa a sinceridade contigo também, a gente teve dificuldade em saber o horário que era a audiência, né, para participar. Eu ligava aqui, inclusive os companheiros lá ligavam, não tinham o horário. Então, é uma pena, assim, não basta dizer, é triste que os moradores moram. Eu acho que tem que tratar isso com mais seriedade, que inclusive a questão da barragem não é só uma questão técnica, né? A gente sabe disso que não é uma questão técnica. Ela é uma questão, inclusive você falou várias, é uma questão política, inclusive, né? De fazer a obra ou não fazer a obra, e a gente sabe que são obras que utilizam muito dinheiro público, muita grana. E no Brasil tem mais de 2.000 barragens feitas, tanto para hidrelétrica, tanto para conservação de água. Nessas Duas Pontas e Pedreira, inclusive, questionamos que a gente no Conselho tem muitos problemas, ou fala que a barragem de cima tem muito problema da água, inclusive, que inclusive a gente diz para vocês que tem que estudar isso, porque não dá, você acabou de falar ali, fiquei escutando, que tem essas outras aí que tem problemas ambientais e tal. Então teria que fazer um estudo melhor, inclusive, dessa água. Terminando, só duas coisas. Eu acho que ninguém é contra a população beber água, até porque a gente chega em casa, quer tomar água e quer se alimentar e todo mundo quer fazer isso. Acho que a gente tem que fazer com muita responsabilidade isso. As pessoas que são atingidas não podem pagar o preço e não pagar talvez pela irresponsabilidade nossa, quanto o governo do Estado e quanto outras coisas. Então eu acho que as famílias que são atingidas têm que ter um melhor tratamento, um acesso à informação, inclusive nem de reunião, fazer conversa com todo mundo, porque não faz por quê? Porque não tem um plano para as famílias atingidas, né? Então a gente chama a atenção disso para tratar com um pouco mais de responsabilidade. Só para a organização, o auditório vai ser usado após as horas, a gente vai só para organizar até as 11 horas, até encerrar o evento. Fernando Manguassi, Gordo do Bar. Piracicaba é muito preocupada quanto à qualidade de água. Piracicaba.
E os dois que mais poluem o Piracicaba seriam o Ribeirão do Quilombo e o Ribeirão do Tatu. Um vem em Americanas, em Alto Campinas, outro em Mineiro. Existe algum projeto que apresse esse tratamento desses dois ribeirões? Já que a água nós temos que torcer para São Pedro mesmo. Não, perfeito. Você já fez essa pergunta para mim no dia que eu estava no programa do Roberto e eu, de fato, podia ter trazido. Mas tanto o Quilombo, que já foi o que a gente chamava aqui, ironicamente, de Rio Fashion, né? Porque a gente, se você quisesse saber a cor da moda, você tinha que passar no Ribeirão Quilombo, porque aquilo mudava de cor conforme o dia e a época. Hoje está muito melhor, porque tanto Campinas, o processo de Campinas, tem uma estação, o nasce em Campinas, lá em Campinas já tem estação de tratamento de esgoto, acho que chama Valpureza, se não me falha a memória. O município de Nova Odessa fez a sua ETE, tá? E o município de Sumaré que é o nosso grande problema. O município de Sumaré realmente tinha recursos do governo federal, na época do PAC, lá, 2 anos, 3 anos atrás, 80 milhões de reais, não conseguiu viabilizar essa verba e não trata o esgoto de Sumaré. Então, Sumaré foi privatizado, né? Hoje quem está lá operando é a Odebrecht. A Odebrecht, onde ela tem estado, Mineira, e claro, ela tem cumprido o cronograma, né? Então a gente entende que vai ser rapidamente, esse rapidamente nunca é mais de menos de 3, 4, 5 anos, obviamente, mas o Quilombo tem aí a sua condição melhorada com certeza nos próximos anos. O Ribeirão, aqui, o Tatu de Limeira, esse sim já tem projeto, já tem ETE, certamente a gente vai... O Tatu, inclusive, é um dos poucos rios da nossa bacia hidrográfica que foi classificado lá em 1977 como classe 4, a exemplo do Jundiaí. O Jundiaí nós estamos mudando a classe do rio, efetivamente já foi comprovado agora na reunião do dia 16. Nós aprovamos a mudança da classe do rio Jundiaí o ano passado, um pequeno trecho, agora nós estamos colocando todo o trecho classe 4 do rio Jundiaí, mudando a classe 4 para a classe 3, porque efetivamente a classe do rio mudou por conta da remoção das cargas ao equilíbrio. Então, dia 16 agora vai ser aprovado esse reenquadramento. Depois, obviamente, tem que passar pelo Conselho Estadual e outras, mas efetivamente, de forma medida, a classe do rio Jundiaí já mudou, já melhorou. O rio Tatu também tem um processo já bastante avançado, tem a estação de tratamento de esgoto, e a gente precisa agora das informações da CETESB acompanhando isso para poder mudar. A proposta da Câmara Técnica de outorgas e licenças iniciar um processo de discussão sobre o Tatu para ver se a gente muda a classe do rio. Por que é importante mudar oficialmente a classe do rio? Porque à medida em que você coloca classe 4 é a pior classe, onde você pode jogar tudo que você tem. Classe 3 já você tem restrição, as indústrias tem que tratar melhor o esgoto antes de lançar. Então, quando você faz isso, você dá ferramentas para a CETESB para ir lá e exigir melhoras na condição de tratamento das empresas. Parâmetros de tratamento. Então, é fundamental que a gente mude essas classes do rio para que possa dar instrumentos para a CETESB poder depois cobrar das operadoras. Então, para o Tatu, eu tenho certeza que a gente vai ter melhoras significativas aí a curto prazo. O Quilombo, eu acho que demora um pouquinho mais ainda por causa do tratamento de esgoto Sumaré. Vou falar daqui, porque senão parece que eu estou gravando e fico escondida. Boa tarde, bom dia, né? Eu sou Tereza, do Resgate Cambuí. A gente, a barragem de Pedreira, que vai até Souza, onde nós estamos, e a gente faz parte do Congeapa e de outros conselhos. Nós estamos em 6 conselhos em Campinas. Eu queria só fazer algumas anotações, que Campinas não tem ainda o tratamento com membrana. Ele tem alguma coisa no terciário, mais fraco do que isso, mas ainda não tem isso. E também, se quiser, vai ser numa estação só. Capivari 2, a senhora está convidada a visitar. Eu levo a senhora. Eu vi isso ontem, está inclusive gravado isso. Eu levo a senhora lá. Tá bom, quero ir. E Campinas tem 70 bairros sem tratamento de esgoto. Então, eu queria saber se a porcentagem que o senhor citou na apresentação é da porcentagem das cidades todas, tratamento e coleta, ou se é como Campinas faz, que calcula a porcentagem de tratamento apenas sobre o que é coletado.
Ou seja, essa informação não é correta. Ele faz a conta de X% em cima do que é coletado, ele não conta o que não é coletado. Eu queria saber o que o senhor apresentou, como é que é a conta. Outra coisa, as adutoras, elas são para 2045. Nós temos aqui um documento do DAE, para quem quiser, isso está num link na internet, aonde está no inquérito. O seu Ricardo Borsari, em 15 de abril de 2006, ele foi: o DAE entende que as duas barragens são empreendimentos completos em si, licenciado em separado, tal. Tem um horizonte de planejamento longo, ano de 2045, possivelmente podendo ser implantados em etapas sucessivas. E ainda não tem o dinheiro, né? Então, a gente acha bem questionável isso aí. Na apresentação do Rio Camarucaia, os 3,8 metros cúbicos marcados ali de água, na realidade não é água sem qualidade, né? Então, nós vamos receber esgoto. O sistema adutor não existe dinheiro, você já foi. Vamos lá. Na apresentação foi falado que não é para acontecer o que aconteceu em Americana. O fato é que não vai acontecer, já acontece, pois a água é imprópria e a ANA indeferiu a outorga. Inclusive, os moradores sempre falam que ali não vai passar o tempo todo com água. Então, nós vamos ter lodo durante várias partes do ano, e água com lodo e insetos, sei lá, bicho, enfim. Uma pena que o pessoal não está aqui, que não conseguiu ver. E aí eu vou fazer um resuminho só de como é que o cidadão enxerga. O senhor passou a visão oficial, nós vamos passar a visão do cidadão. A água vai para Braskem, Replan Braskem. Tem um vídeo no YouTube que chama Água da Replan vai para Braskem, aonde o cara da Petrobras fala, foi numa apresentação lá em Americana, e esse cara da Petrobras fala que é um duto só, que a água da Replan vai para Braskem. Ou seja, quantas outorgas tem, como é que funciona, quem pega a água de quem, entendeu? Uma confusão. Depois eu falo mais dessa confusão, porque todos eles estão na Lava Jato. Adutoras para 2047, já 45 já marquei. O CONSEMA aprovou, sem ter sido levado pelo DAE na apresentação aos conselheiros, o indeferimento pela ANA, ou seja, os conselheiros não tiveram toda a informação necessária. Isso nós vamos questionar também, já estamos vendo com o advogado. A CETESB deu a licença depois da não outorga pela ANA, o que também, ao nosso ponto de vista, é irregular, e também vamos questionar, certo? Como é que você dá uma licença prévia para alguma coisa que não tem outorga? As barragens, apesar de todas as audiências acharem que tinham que ser 2 EIA-RIMA, todo mundo nas audiências falaram que tinha que ser 2 EIA-RIMA. São locais diferentes, condições diferentes, tudo diferente. O que foi batido o pé para fazer um estudo só. Agora, se foi feito só um estudo e um deles não tem outorga, o empreendimento não sai, porque o empreendimento chama barragens, pedreira e 2 pontes. Ou seja, o empreendimento tem 2 coisas. Se uma das 2 coisas não está regular, o empreendimento não sai. Tá? Isso é a visão do cidadão. E, finalmente, os problemas do começo de tudo, que eu falei anteriormente. Os moradores afirmam que a água é para a Replan e os problemas de corrupção na Replan. Então, aqui, vou ler só um trechinho, isso está tudo na internet para quem quiser. A íntegra da denúncia contra a cúpula Andrade Gutierrez, no Estadão. A Replan é citada 17 vezes nessa denúncia. A Replan, na página 11, tem um contrato fonte de propina, Replan Offsite. O cartel funcionou de forma plena e consistente, ao menos entre os anos de 2004 e 2014. Tá certo? Então, assim, a questão é, se foi sério mesmo essa necessidade dessa água, ou se é uma balela, uma coisa que foi produzida por alguém que interessou, tá certo? Pela corrupção. E está aqui. E eu não sou polícia nem nada, só
estou dando os fatos que a gente tem na mão. E se a necessidade de água mesmo existiu mesmo, e até que ponto, inclusive a gente já pediu para a promotoria e para o GAEMA juntar no inquérito essa documentação toda da corrupção na Replan e na Braskem. Obrigada. Bom, só falando da parte técnica, em relação ao esgoto coletado que eu apresentei, aquele gráfico diz respeito à coleta, quantos são coletados de esgoto na bacia PCJ. Eu não tenho aqui agora os dados de cada município. Obviamente que cada município tem uma situação diferente da dos outros. Aquele indicador ali, ele é 90% de esgoto coletado e 74% passando por tratamento. Tá? Então, falta muito ainda para o ideal. Em relação a essa informação sobre Campinas, nos números oficiais de Campinas e de Piracicaba e de qualquer município, um loteamento irregular, um bairro que não tem regularização, o doutor certamente sabe explicar isso melhor que eu, esse bairro, ele não é contabilizado, né, para o atendimento daquele município. Na contabilidade daquele município, ele não é contabilizado. Isso não significa que ele não está sendo visto o seu atendimento, é o chamada universalização do saneamento, né? A busca que todo município tem que ter é a universalização do saneamento, ou seja, todos com saneamento, todos, inclusive a zona rural, que é uma demanda, um trabalho específico do Dr. Rodrigo, na região onde ele atua, porque normalmente a gente esquece da zona rural e lá existem muitos problemas. Mas o que está na zona urbana, o que é irregular, loteamento irregular, isso não está contabilizado nesses indicadores, não está contabilizado. Então, falta bastante esgoto para ser coletado e falta bastante esgoto para ser tratado. Isso ninguém esconde, ninguém está aqui preocupado em esconder. O que nós procuramos evidenciar é que existe toda uma ação muito forte, muito encadeada, muito fortemente, na bacia PCJ. Então, é isso que nós temos. Então, os números dizem 90%, 89% de coleta, quase 90%, e esse que está coletado, 74% está passando por tratamento. Em relação ao esgoto lá de Amparo, nós sabemos que Amparo é uma cidade que não está num estágio interessante, o tratamento de esgoto de Amparo. Os municípios, no âmbito do Comitê PCJ, eles têm possibilidades de buscar recursos para projeto, para licenciamento e para a execução das obras, né? Isso desde 96, que nós começamos a trabalhar com distribuição de recursos do Comitê. Em janeiro, agora, começa um novo processo. Nós queremos que Amparo, verificar com Amparo e Pedreira, se já tem. Pedreira eu sei que estava lá com uma ITE via água limpa. Eu não sei se essa ITE foi efetivada. Não sei. Eu sei que existia recurso, a Patrícia precisou sair, mas Pedreira tinha. Pedreira eu falei que era um caso tão emblemático que eu contei com o Pedreira na época, o Hamilton, que foi eleito agora, e ele conseguiu 5 fontes de recurso para a mesma ITE. 5 fontes de recurso. Todas elas recursos públicos, e ele não queria pôr nenhum centavo do dinheiro da prefeitura. Então, só que não tinha como casar. Enfim, eu conheço um pouco a história de Pedreira por causa disso. Né? Uma contrapartida mínima sempre tem que sair do tomador. Então, nós certamente estaremos conversando com Pedreira e Amparo para saber se eles têm projeto, para saber se não tem projeto, aí a agência vai buscar fazer esses projetos junto com o município. Conforme eu disse, nós temos recursos no plano de aplicação plurianual. Então, essa ação com Pedreira e Amparo é uma ação prioritária do comitê que nós, da agência PCJ, vamos fazer. Isso com certeza. Tá? Então, aqui nós podemos. E essa questão da Replan e Braskem, para nós, está absolutamente resolvida. Essas barragens não tem nenhum compromisso com essas empresas, nenhum compromisso. Elas têm compromisso com a região. Não estão a serviço dessa barragem. A Replan só participou desse projeto porque
foi exigido dela participar. Então, para nós isso está claro. Volto a dizer, participo desse processo desde o início. Então, e também não tenho nada a ver com essa questão de corrupção, não é nossa área. O senhor Rodrigo é promotor do Garima, né, de Campinas, promotor de justiça ali em Campinas.